Muitas mulheres acreditaram que ser forte era precisar aguentar tudo, aguentar pessoas difíceis, aguentar aqueles ambientes que a esgotavam, aguentar aquelas situações que ninguém mais poderia aceitar. Quanto mais você aguenta, você ainda encontra pessoas que dizem que você é forte. Essa frase parece que ela é dita com o objetivo de normalizar isso. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Isso não é força, isso é autoabandono. E quanto mais você vai aguentando, mais dizem que você é forte. No final do vídeo, eu vou te mostrar o sinal silencioso que a pessoa revela quando está se abandonando sem perceber. Faz com que a pessoa se afaste de si mesma. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se isso não for força? E se isso for apenas um padrão emocional aprendido? Quando a pessoa aprende logo cedo que ela precisa suportar tudo, ela também aprende a não se colocar nas situações. Talvez você até reconheça isso. Você evita o conflito, você sempre é aquela que tenta manter a paz a todo custo, sempre é aquela que tenta entender todo mundo. Você se adapta. E por repetir isso diversas vezes na sua vida, você ainda acha que isso é uma maturidade natural, que você foi desenvolvendo ao longo do tempo. Mas existe algo muito curioso nesse comportamento. Quem suporta mais, quase sempre, ela foi treinada para isso. E não uma escolha consciente, foi aprendido. Quando uma criança, uma menina, ela aprende que precisa ser compreensiva, responsável, forte, equilibrada, muitas vezes ela começa a esconder aquilo que sente. Então, ela começa a engolir, a esconder as suas frustrações, engole as suas decepções, o que gostaria realmente de dizer. E essa característica que vai se desenvolvendo nela, ela vai acreditando que isso é o que ela é. Mas isso não é uma verdade, isso foi uma adaptação emocional aprendida. E há um grande problema nessas adaptações emocionais aprendidas, que ao longo de uma vida, elas vão ficando tão enraizadas dentro de si que elas começam a parecer até que é uma personalidade. E a pessoa, por acreditar que é uma personalidade, ela começa a dizer que ela é assim, não consegue expressar o sentimento, não consegue falar o que ela pensa referente a algum assunto, mesmo quando há oportunidade dela falar, mas ela não consegue. Tem muita dificuldade de colocar para fora, de se expressar, porque na verdade ela aprendeu a ser dessa forma. E por ser assim, as pessoas ao redor, o mundo, começam a perceber que você é aquela pessoa que suporta tudo, que suporta demais. Dessa forma, a vida vai se organizando e apresentando a você lugares e situações cada vez mais para fortalecer isso em você, com o objetivo de você aprender, você não é isso. Essa característica que você tem como personalidade, na verdade, ela foi aprendida lá atrás. Todas aquelas situações que você acaba carregando peso, isso não é um acaso. A vida, ela vai se organizando através da identidade que você acredita que é. Os cenários na vida, eles vão se organizando com base nisso. Se você acredita que é uma personalidade, você ser calada e suportar demais, acreditando que isso é a sua força, não é essa a identidade que você vem sustentando, vem alimentando. E o mundo sempre vai encontrar formas de testar isso em você. Percebe o quanto o questionar se isso realmente é força, você suportar tudo, isso é o princípio que pode fazer com que você vai se percebendo a esses padrões que você foi ensinada desde muito nova. Você já percebeu isso? Já percebeu que você é uma pessoa compreensiva demais? E por ser compreensiva, você sempre é aquela que acaba cedendo? Você cede sempre tentando manter a harmonia, a paz. E por ser dessa forma, você vai se adaptando. Mas isso não é porque você seja forte demais. Sim, porque você é uma pessoa que acaba suportando demais, além dos limites. Mas existe algo que ninguém percebe. Suportar também não é sinônimo de força. Suportar também é um sinal de que você mesma ainda não aprendeu qual é os seus limites. E por não conhecer quais os seus limites, você se perde na sua própria percepção de limites. E aquelas situações que deveriam incomodar muito para você parecem normais. Aqueles pequenos desrespeitos passam por você despercebidos. Aquelas pequenas invasões emocionais também passam por você muitas vezes despercebidos. E aos poucos a vida vai trazendo mais situações para que você mais e mais se ajustando às pessoas, lugares e situações. Mas com o passar do tempo, é preciso você entender que existe uma diferença muito grande em maturidade emocional e autoabandono. A maturidade é você saber escolher as suas batalhas.
E o autoabandono é quando a pessoa ela nunca se escolhe. E quando você nunca se escolhe, você começa a manter o sentimento, a emoção dentro de si de que você está faltando pedaços, está em pedaços, algo falta em você, às vezes, e não se reconhece. E aqui eu falo mais uma vez, para que fique bem fixo dentro da sua mente. Ser forte não é suportar tudo. É quando você começa a perceber que algo deixa de ser saudável a você. Ser forte é quando você percebe que algo está ultrapassando seus limites. Ser forte é você entender e assumir isso, que você também importa dentro da sua própria vida. A vida, ela não acontece para você, e sim a partir de você. Isso tudo foi aprendido. É por isso que muitas mulheres hoje acreditam que ser forte é suportar tudo. E se você já entendeu tudo isso que foi falado aqui, a mudança ela começa a partir de agora, quando você começa a compreender que não precisa carregar tudo sozinha. Quando você começa a perceber que cuidar de si, se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo. Se escolher não é egoísmo. Só o fato de você já perceber isso em sua vida, muitos padrões, eles vão começar a ser quebrados. Principalmente aqueles padrões que estavam há anos. Então perceba que a sua força não é suportar. Ela começa quando você inicia a perceber que também merece respeito, inclusive de si mesma. Se esse é o tipo de tema que faz sentido a você, deixe a sua inscrição, compartilhe com outra pessoa e também assista a outros vídeos aqui no canal. Aqui nós falamos de padrão inconscientes da mente, cura emocional, aqueles padrões invisíveis. Ainda assim, eles continuam influenciando as suas escolhas. Até o próximo vídeo.